Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a nossa série de estudo discipulado e hoje com o tema Como se livrar da culpa. Antes de nós estudarmos, como de costume, vamos orar ao nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Nesse momento, fale comigo, fale com essa pessoa, Senhor, que irá acompanhar o estudo da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria para compreendê-la e, acima de tudo, colocarmos em prática no nosso dia o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é como se livrar da culpa. Uma pergunta: alguma vez você ficou sem dormir por estar com a consciência pesada? Como é difícil lidar com o sentimento de culpa que toma conta de nós, não é verdade? Quando fazemos algo de errado, é muito desagradável sentir-se culpado e não saber o que fazer para aliviar esse sentimento. Existe uma palavra muito especial: perdão. Como é gostoso receber o perdão de alguém, não é verdade? É como um peso saísse dos nossos ombros. Você sabia que Cristo lhe oferece a agradável experiência do perdão? Não importa os atos de maldade que você cometeu, Jesus Cristo pode perdoá-lo. Cristo assumiu a nossa culpa, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele veio a este mundo e viveu uma vida de perfeição, e graças ao seu sacrifício, morrendo na cruz, ele pôde nos oferecer o perdão. É como se alguém pagasse uma dívida sua e lhe deixasse livre do débito. Vamos estudar o que a Bíblia mostra a respeito de Jesus? O único meio de livrar-se da culpa causada pelo pecado. Qual é o único meio que eu e você temos de nos livrar da culpa causada pelo pecado? Graças a quem e a que somos salvos? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: carregando ele mesmo, quem? Cristo, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para o quê? Para a justiça. E a Bíblia fala, por suas chagas, ou seja, por suas feridas, fomos o quê? Ou fostes sarados. Muito bem. O único meio que eu e você podemos nos livrar da culpa causada pelo pecado é através da morte de Jesus. É através do sacrifício de Jesus. Ontem, no estudo passado, eu falei um pouco sobre isso. O ser humano ele não tem a capacidade de se livrar da condenação do pecado. O ser humano ele não tem a capacidade de se limpar da sua condição pecaminosa, da sua sujeira pecaminosa, mas através do precioso sangue de Jesus Cristo. Somente Jesus, a palavra de Deus fala, pode nos purificar e pode nos limpar de todo o pecado. A Bíblia é bem enfática em dizer que Jesus ele morre para que eu e você morramos para uma vida de pecado, vivamos para uma vida nova, para que o quê? Para que eu e você possamos ser o quê? Justificados. Justificados por quem? Pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, o escritor aqui, Pedro, no final ele diz, pelas suas chagas, ou seja, pelas suas feridas, pelas dores de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sofrimento de Jesus, eu e você temos o direito de sermos candidatos ao reino celestial. Mas para que esse sacrifício seja válido na minha vida, para que esse sacrifício ele seja válido na sua vida, nós precisamos aceitar Jesus. E como eu falei no estudo de ontem, aceitar não é você dizer, abrir a boca e dizer eu aceito. Aceitar é você viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus. A própria palavra de Deus ela nos fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade, obediência de meu Pai que está no céu. Somente a obediência à palavra de Deus, queridos, eu e você entraremos no céu.
porque somente através de Cristo eu e você temos o direito da vida eterna. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por quem? Por mim, disse Jesus. Então, somente pelo precioso sangue de Jesus, somente pela pessoa de Cristo Jesus, eu e você somos livres da culpa causada pelo pecado. Amém? E quanto é que custa essa salvação? Eu preciso pagar alguma coisa para ser salvo? Lógico que não. Ontem, no estudo passado, nós falamos, Jesus ele pagou o preço. Lembra lá da casa de penhores? O dono da casa de penhores, que representava Satanás, disse: você quer o barco novamente? Ou seja, o barco representava o ser humano. Você quer o ser humano novamente? Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E Jesus, que era aquele jovem da historinha, Jesus disse: quanto é esse pagamento? O inimigo disse: é o sangue. Jesus disse: pode deixar que eu pague. Jesus ele se propôs a pagar o preço da nossa salvação. E o preço da nossa salvação, você não precisa pagar nada. Já foi pago. Você só precisa aceitar. E o preço da nossa salvação não vale prata, não vale ouro. O preço da nossa salvação não vale, querido amigo, querida amiga, uma vida momentânea nesse mundo. O preço da nossa salvação, ele não vale momentos prazerosos, momentos efêmeros que nós vivemos nesse mundo. O preço da nossa salvação vale o precioso sangue de Cristo Jesus. E a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 24, nos fala isso e nos diz assim: sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, ou seja, o nosso resgate ele está na pessoa de Cristo. A mácula, ou seja, a sujeira do nosso pecado, da tua iniquidade ou do teu pecado, perante mim, diz o Senhor, não está. Você está vendo? O preço do nosso pecado, o preço da nossa salvação, vale o sangue de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, quando fala à igreja de Roma, no capítulo 3, o verso 24, ele é bem enfático em dizer que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, de graça. Eu não preciso pagar porque alguém já pagou o preço. E lembra lá no início do estudo que nós falamos, quando alguém paga a dívida de alguém, aquela pessoa se sente com um alívio, se sente livre daquele débito, se sente livre daquela carga que estava carregando. Assim é Cristo, querido. Quando Cristo paga o preço pelo nosso pecado, e esse preço foi dado de graça, não precisa eu e você pagar, porque Jesus já pagou no nosso lugar. Nós se sentimos aliviados, porque a partir daquele momento eu e você somos justificados. Lembra da natureza que eu falei? E quando nós nascemos, o próprio salmista Davi, lá no Salmo 51, eu falei para você no estudo passado, no versículo 5, ele diz o seguinte: eu nasci em pecado e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando nós nascemos a este mundo, quando nós viemos a este mundo, nós já viemos com uma natureza pecaminosa. Viemos com uma natureza pecaminosa. Então, como eu sou justificado dessa natureza pecaminosa? Através da aceitação do sacrifício de Cristo na minha vida. Eu continuo sendo pecador? Lógico que sim. Eu continuo sendo ainda, eu continuo carregando o pecado na minha vida? Lógico que sim. As consequências do pecado ainda estão no nosso corpo. Você quer um exemplo? A morte. Porque tantas pessoas morrem? A consequência do pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido amigo. Há uma diferença. Quando eu aceito Jesus, eu deixo de ser um pecador praticante para ser um pecador justificado. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de quem? De Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus.
E Paulo continua dizendo, mediante a redenção que há em Cristo, ou seja, o resgate que há em Cristo. Jesus, ele nos justifica para um dia vir nos resgatar. Quando será o dia do resgate de Cristo à humanidade? É isso mesmo, no dia da sua volta, naquele grande dia. O próprio evangelista Lucas, ele fala que chegará o dia da redenção de vocês, e esse dia da redenção é a volta de Jesus. Jesus vem resgatar o seu povo desse mundo mau e vai nos levar para o mundo. Já falei no primeiro estudo, falei no segundo estudo ontem e vou repetir. Vai nos levar para um lugar onde não vai haver mais dor, nem morte, nem sofrimento, porque as primeiras coisas dessa terra passaram e eis que se fizeram todas novas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Jesus, ele nos justifica através das suas chagas, através das suas dores, através do seu sacrifício. Jesus, ele nos justifica para que eu e você possamos ter o nosso passaporte até a Canaã celestial, para que eu e você possamos ser chamados filhos de Deus, para que eu e você pudéssemos ter o direito de ter vida e vida eterna. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso receber o perdão de Deus? E a Bíblia ainda fala mais, que quando Cristo nos justifica, a nossa mácula, a mancha do nosso pecado, a mancha da nossa iniquidade, ela não aparece perante o Senhor, porque Jesus, ele remove. Jesus, ele tira a mancha do nosso pecado. Não é maravilhoso isso? Mas para que eu possa ser justificado, para que eu possa ser perdoado, para que você possa ser justificado ou justificada, para que você possa ser perdoado ou perdoada, precisamos aceitar Jesus. Hoje é o dia da salvação. A palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é ontem, não é amanhã, mas é hoje. Hoje é o dia da salvação. Que reconhecimento deve experimentar o pecador? Qual reconhecimento sincero deve experimentar um pecador? Um pecador que quer aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida. Um pecador que quer abandonar a prática do pecado. Qual é o sentimento sincero que essa pessoa deve experimentar? Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, o verso 10 a 14, nos diz assim, vamos ler junto? Diz assim a palavra de Deus, ó. Vamos ler junto lá, ó. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, verso 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, olha aí, ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Verso 14, digo-vos, o próprio Jesus disse, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Então, querido amigo, querida amiga, qual é o sentimento sincero que um pecador de verdade ele deve experimentar? Eu vou te dizer. Segundo a leitura que nós acabamos de ler, segundo a leitura que nós acabamos de presenciar, um sentimento que eu e você devemos ter é o reconhecimento da nossa condição. Precisamos reconhecer quem somos. Precisamos reconhecer que nós dependemos somente de Deus, que eu e você não sabemos para onde nós iremos e de onde nós viemos e para onde nós vamos. Precisamos reconhecer que sem Jesus nós não chegaremos no porto seguro que é o céu. E a primeira
O primeiro reconhecimento sincero que um pecador deve ter é reconhecer a sua condição, é reconhecer que está errado, é reconhecer que está em falta com Deus, é reconhecer os seus erros, é reconhecer que tudo aquilo que ele está fazendo está desagradando ao Senhor. Primeiro sentimento, reconhecer a sua condição. Segundo sentimento, está lá em Atos, no capítulo 5, no capítulo 2. Verso 38 nos diz assim, leia comigo. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom de quem? O dom do Espírito Santo. Ou seja, segundo o sentimento que eu e você precisamos ter, além de nós reconhecermos quem nós somos, além de reconhecer a nossa condição, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O que é se arrepender? O que é se arrepender? Se arrepender, queridos, é você reconhecer que tudo aquilo que você fez não foi agradável aos olhos do Senhor. Se arrepender é você abandonar aquilo que você fazia de ruim, aquilo que você fazia de mal, aquilo que deixava a sua consciência pesada. É isso mesmo. Sabe quando alguém sente a consciência pesada? Quando aquele sentimento de culpa há na mente? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer que você está fazendo algo de errado e você sabe que aquilo que você está fazendo de errado não está agradando ao Senhor. Isso é arrependimento. Arrependimento é você abandonar aquilo que você acha que é certo, mas é errado, e fazer o que é certo diante de Deus, diante da humanidade. Isso é arrependimento. O que eu e você, qual é o terceiro sentimento que um pecador ele deve ter? Além de reconhecer a sua condição, além de se arrepender, abandonar os seus pecados, o que é que um verdadeiro pecador, arrependido, sincero, ele deve fazer? Lá no livro de Salmos, no capítulo 32, aliás, Salmo 32, que Salmo não tem capítulo, Salmo 32, verso 5, diz o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Muito bem. Então, a terceira e último sentimento de um pecador, a terceira e último sentimento de um pecador que ele deve ter perante Deus é confessar os seus pecados. Além dele reconhecer a sua condição, além dele se arrepender, ou seja, abandonar os seus pecados, ele deve fazer o quê? Ele deve confessar a Deus. Confessar a Deus, somente a Deus, os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. É isso que nós devemos fazer. Um pecador sincero, ele deve experimentar essas três coisas na sua vida. Primeiro, reconhecer quem ele é, reconhecer a sua dependência de Deus. Segundo, ele deve se arrepender dos seus pecados. E terceiro, ele deve confessar somente a Deus os nossos pecados, porque só assim eu e você obteremos o perdão do nosso querido e amado Deus. Que maravilha, que maravilhosa promessa faz Deus. Qual é a maravilhosa promessa que Deus nos faz? Lá no livro de Isaías,
no capítulo 1, o verso 18, olha que a palavra de Deus nos diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como o quê? Como a lã. Louvado seja Deus por isso. Olha a grande promessa, querido amigo. Olha a grande promessa que Deus nos dá quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Ele nos diz: vinde, pois, a mim, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, ou seja, vermelho como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ou seja, Deus ele apaga a sujeira do nosso pecado. Quando nós perdoamos os nossos pecados a Deus, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, ele limpa, a Bíblia fala que ele nos purifica de toda a nossa iniquidade. Ele nos perdoa, ele nos limpa de todo o pecado, de toda a iniquidade. Não é maravilhoso? Essa é a grande promessa, a promessa maravilhosa que Deus faz para mim e para você. Quem sabe eu falo com alguém que precisa pedir perdão para Deus. Quem sabe eu falo com você, querido amigo, que precisa perdoar alguém. Quem sabe eu falo com você que não tem um hábito de perdoar. Quem sabe eu falo com você que tem uma mágoa com alguém já faz anos e você deixa se arrastar esse sentimento de culpa, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de maldade. Eu falo para você nessa tarde, em nome de Jesus, perdoe enquanto é tempo. Jesus ele disse: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Para que Deus perdoe os nossos pecados, querido, nós precisamos perdoar primeiramente o nosso próximo. Primeiramente não é nem o nosso próximo, precisamos perdoar primeiramente a nós. Nós precisamos nos perdoar a nós mesmos. Depois nós perdoamos ao nosso próximo, e quando nós perdoamos o nosso próximo, Deus ele nos perdoa. Essa é a matemática de Deus. Quando nós perdoamos, querido, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, a palavra de Deus diz que ele nos deixa limpo, ele nos deixa branco como a lã, ele nos deixa branco como a neve. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso receber o perdão de Deus? Não é maravilhoso receber o perdão da nossa dívida? Não é maravilhoso? Deus ele faz isso quando nós perdoamos aquelas pessoas que nos feriram, e não só as pessoas que nos feriram, quando nós perdoamos a nós mesmos. Quão completo é o perdão de Deus? Isaías 43, o verso 23 nos diz o seguinte: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, Deus está falando, e dos teus pecados eu não me lembro. Louvado seja Deus por isso, querido amigo. Louvado seja Deus por isso, querida amiga. A palavra de Deus diz que é completo, o perdão de Deus ele é completo na nossa vida. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. A partir do momento que você pede perdão a Deus, ele apaga totalmente as nossas transgressões, os nossos pecados. Sabe aquilo que você fez? Alguém pode querer voltar, apontar o dedo na sua cara e dizer: mas você era aquilo, mas você era. A partir do momento que você pede perdão ao Senhor, a palavra de Deus diz que ele apaga as nossas transgressões. A própria palavra de Deus fala em Isaías que Deus, ele lança os nossos Miqueias, lá em Miqueias, fala que Deus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, ele lança no lugar onde o ser humano não pode chegar, ninguém pode chegar. Se torna esquecido, Deus ele esquece, no lugar de esquecimento, ninguém chega. Lá no fundão do mar, ninguém chega. Por isso que Deus ele faz essa alusão na Bíblia, ele joga lá no lugar de esquecimento, porque ele esquece. Ele esquece.
Talvez alguém pode chegar com você e querer lembrar do seu passado, mas lembre-se de uma coisa, lá em Romanos 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Não importa o que você fez passado, não importa o que você faz presente, mas o que importa para Deus é o que importa o que você vai fazer futuro. Deus, ele sabe da sua condição. Deus, ele sabe do seu coração. A palavra de Deus fala que somente Deus, ele conhece e sonda o nosso coração. A partir do momento que nós pedimos perdão ao nosso Deus, a palavra de Deus diz que ele apaga totalmente as nossas transgressões. E ele ainda fala, por amor de mim mesmo, dos teus pecados eu não me lembro. Se Deus, ele não se lembra dos nossos pecados, quem é o ser humano para querer se lembrar? Quem é o ser humano para querer jogar na nossa cara? Quem é o ser humano para querer lembrar o que você fez? A palavra de Deus fala que o momento que você pede perdão ao Senhor, ele apaga totalmente as suas culpas, ele apaga totalmente os seus pecados, ele apaga totalmente a sua dívida. E você se torna novamente uma nova criatura em Cristo Jesus. Lembra do início? Para que morramos para os nossos pecados e vivamos uma nova vida na justiça, no amor e na obediência. É isso que o perdão nos faz. Quer você obter o perdão de Deus? Quer você se tornar livre da culpa do pecado, da culpa causada pelo pecado? Se é o seu desejo, eu quero finalizar com vocês, deixando um dever. Primeiro, precisamos nos arrepender-se dos seus pecados. Atos, no capítulo 13, verso 19, diz que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar todos os nossos pecados a Deus. A palavra de Deus lá em 1 João 1,9, até citei ontem, fala que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, ele é fiel para nos purificar e nos limpar de todo o nosso pecado. E último, precisamos experimentar a experiência da convenção. Convenção é você mudar de direção. Convenção é você tomar um novo caminho, é você abandonar aquilo que você estava fazendo de errado e agora recuar, dar meia volta e fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. É a sua decisão? É a sua decisão? Se é a sua decisão, quero deixar uma decisão nessa tarde para você. Humildemente, você quer pedir a Deus perdão pelos seus pecados? Você crê que Ele lhe perdoará? A partir de hoje, você quer viver para a glória de Deus? Se é o seu desejo, eu quero orar com você. Se é o seu desejo de humildemente pedir perdão a Deus, quem sabe você tem algo que precisa ser perdoado, quem sabe você tem algo que precisa ser ajustado diante de Deus, esse é o momento. Se é o seu desejo, eu quero orar por você. Você crê que ao você pedir perdão para Deus, Ele perdoará você? Deus, Ele é fiel e justo. Deus, Ele nos perdoa. Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele não volta atrás. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que volte atrás. Pois a partir de hoje, querido amigo e querida amiga, que possamos viver de fato uma vida para glorificar o nome de Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos glorificando o nome de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós perdoamos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as pessoas ao nosso redor veem que de fato nós somos pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque nós não somos deixados ser guiados por esse mundo, mas estamos sendo guiados pela mão do nosso próprio Deus. Posso orar por você? Posso orar por você para que Deus lhe dê força para pedir perdão? Somente Deus pode nos dar força. Ele lá na cruz, Ele perdoou. Ele estava sendo humilhado, Ele estava sendo blasfemado, Ele estava sendo judiado. Mas lá da cruz, Ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém faz algo contra nós, quando alguém nos machuca,
Quando alguém, querido, nos fere, deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa ela não sabe o que ela está fazendo, porque quando nós estamos com Deus, nós sabemos o que nós fazemos, porque nós estamos sendo guiados pela bússola que é a palavra de Deus. Mas quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, infelizmente, nós estamos praticamente sendo levados por ventos de doutrina. A gente não sabe da onde a gente veio e para onde nós iremos. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós temos o pleno conhecimento da verdade, o próprio Jesus disse, 8:32 de João, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós tornamos pessoas o quê? Conscientes. Quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas ignorantes. Nós podemos ter toda a faculdade mental desse mundo, nós podemos ter todo o conhecimento desse mundo, mas o próprio Deus, através de Paulo, diz que a sabedoria deste mundo é loucura. Foi por isso que Cristo, ao olhar para aquelas pessoas, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas tinham conhecimento terreno, mas não tinham conhecimento celestial. E quando eu e você temos o conhecimento celestial, aí sim eu e você temos a capacidade de perdoar. Que é o seu desejo? É o seu desejo a partir de hoje glorificar o nome de Jesus através do perdão? Se é, eu quero orar com você. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pelo estudo de hoje. Obrigado pela certeza do perdão na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado porque ainda há tempo de nós nos perdoarmos, de nós perdoarmos aquelas pessoas que nos feriu e também de o Senhor nos perdoar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá força a cada dia para fazer a Tua vontade através do estudo da Tua palavra. Obrigado, querido Deus, porque sem mesmo merecermos, o Senhor ainda nos dá condições, nos dá recursos para fazermos aquilo que é certo, aquilo que é louvável e aquilo que glorifica o Senhor aqui nessa terra. Ajude-nos a cada dia, Pai, a praticar o dom genuíno, verdadeiro, puro, verdadeiro do perdão. Perdão é algo divino. O Senhor nos deu o maior exemplo. O perdão, ele não é um sentimento, mas o perdão, ele é um exemplo que o Senhor deixou na cruz do Calvário quando perdoou aquelas pessoas que estavam humilhando o Senhor. É bem verdade que nós, como seres humanos, Deus, nós não queremos levar desaforo para casa, como diz o mundo, mas a nossa casa não é aqui nessa terra, a nossa casa é o céu, e para chegarmos no novo céu e numa nova terra, precisamos ser pessoas novas. Por isso te pedimos nesse momento, não só a mim, mas a essa pessoa também que está orando comigo. Transforma o nosso coração, renove o nosso coração, para que nós possamos morrer, como o estudo de hoje falou, para os nossos pecados, para as nossas inclinações terrenas, e que a partir de hoje nós possamos viver para uma vida nova, obedecendo a Tua palavra e fazendo aquilo que Te agrada. Obrigado por tudo, dai-nos a Tua paz, dai-nos a certeza a cada dia do perdão em Cristo Jesus, é o que nós oramos e desde já Te agradecemos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal. O nome desse canal é Discipulado. Inscreva-se, dê uma força para que esse canal ele possa crescer a cada dia. Inscreva-se, porque quando você se inscreve, milhares de pessoas... Quando você compartilha, milhares de pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E outra, eu e você, quando você compartilha, quando você se inscreve, você está contribuindo para o crescimento desse canal. E quando você compartilha, eu e você estamos cumprindo o último sinal da volta de Cristo Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus te abençoe, querido amigo.